Olá, meus amigos, eu sou Miguel Monte, sou jornalista, editor e escritor do jornal mais antigo do estado de Rondônia, o Guaporé, que nas minhas mãos, sob meu comando, está desde 1994. E, como tal, nós vamos discorrer aqui a respeito do atual momento que convive o Brasil. Não obstante, quero que você veja que a luz aqui deste lado está, no meu lado direito, está uma luminosidade mais ofuscante, maior, e aqui do meu lado esquerdo está negro, né? É proposital isso aí, ao final desse vídeo você vai entender por quê. Meus amigos, nós já estamos vivendo um momento de crise no Brasil, crise existencial, crise de pressão psicológica, crise financeira, crise de todos os modos, de todos os níveis que você possa imaginar. 15 milhões de pessoas passando fome, empresas fecharam as portas nesse 1 ano e meio de pandemia em detrimento ao Covid, mas nós vivemos num momento difícil diante dessa problemática de guerra que existe entre os três poderes constituídos no Brasil. Nós temos o judiciário de um lado, nós temos o legislativo de um lado, nós temos o executivo de outro lado. O legislativo, como vocês sabem, tem uma oposição. A oposição sempre vai criar fatos para prejudicar o executivo. Claro, por quê? Porque quer o cargo, porque quer destruir mesmo o inimigo político, quem está no executivo, quem está no comando. Então o legislativo vai criar CPI, vai criar fatos, vai criar assuntos para denegrir a imagem do executivo e destruir completamente o executivo. Pois bem, nisso quem sofre é a população. Só que nós estamos diante de um problema de pressão psicológica, pressão ditatorial do STF, Supremo Tribunal Federal, que é o Poder Judiciário, diante o Executivo e diante o Legislativo. E nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Veja bem, o artigo 142 do Código Penal, 143, enfim, 107, inclusive, do Código Penal, diz o seguinte: em detrimento à calúnia, à difamação, à injúria, há que haver, antes da sentença judicial, há que haver uma retratação do autor, feita uma retratação, porém o processo é arquivado, tá certo? O processo é arquivado automaticamente antes da sentença judicial. Neste caso, nós temos um deputado federal preso, nós temos um presidente de partido e advogado preso, nós temos 3 jornalistas de nível nacional presos. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, e você vai ver por quê. Nas redes sociais está proibido de você criticar o Supremo Tribunal Federal. Está proibido de você falar algo que algum ministro, os 11 ministros do Supremo, ou um deles não gostem. Você vai preso. Acabou o artigo 5º da Constituição Federal e, no meu caso, que é o artigo 220, parágrafo 1º da Constituição Federal, onde garante nada pode obstaculizar o trabalho da imprensa, nada, absolutamente nada, não pode cercear a imprensa, mas estamos vivendo num momento totalmente de coação, de pressão em cima do Supremo, em cima da população brasileira, porque não se pode ventilar, não se pode expressar o que você pensa. Meus amigos, vamos por parte. Se você caluniar, injuriar, difamar alguém, você pode pegar até 4 anos de cadeia. Esses 4 anos de cadeia, você pode se retratar alguém antes da sentença judicial e o processo é arquivado. Pois bem, agora, no momento, no tocante a você ameaçar, e estão se colocando a Lei de Segurança Nacional, uma lei dos tempos da ditadura, Lei de Segurança Nacional, estão colocando esta lei para prender jornalista. Em vias de quê? De segurança nacional. Segurança nacional, como coisa que jornalista fosse um atentado.
Vamos nos apegar à prisão do Roberto Jefferson no momento. O Roberto Jefferson é presidente do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, é advogado. E em suas redes sociais, em suas lives, em seus vídeos, ele pegou em arma para quê? Para atentar contra as prerrogativas que ele, no seu pensamento, achava que estavam sendo deterioradas e não estavam sendo respeitadas. Então, em cima desse prognóstico, ele pegou em arma, gravou vídeo e o STF entendeu como uma ameaça ao Supremo, invocando a população contra o Supremo Tribunal Federal e instigando a violência à população. Evidentemente é crime. Evidentemente é crime você incitar alguém à violência, você incitar, fazer apologia ao crime, você incitar a população a pegar uma arma e matar autoridades, enfim, isso aí é crime, tá certo? Mas não, neste caso, a gente sabe muito bem que não é crime para quê? Para que haja uma prisão preventiva, uma prisão em cima de segurança nacional. A gente vê nos Estados Unidos, na França, até na Inglaterra, diversas pessoas em passeatas, portando armas, criticando o governo, sabe? Enfim, mas no Brasil se tornou perigoso. Perigoso, e isto é perigoso. Isto é perigoso porque a ditadura está vindo do Supremo. A ditadura está vindo do Supremo Tribunal Federal e por um ministro que é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, a gente sabe muito bem que foi indicado pelo governo Temer, que é do PMDB. O Alexandre de Moraes, que já defendeu quando advogado diversos membros do PCC em São Paulo. O Alexandre de Moraes, que possa ser que não, mas tem seus interesses políticos dentro do PMDB. Pode ser ilações? Pode. Pode ser ilações? Pode. Mas qualquer advogado, qualquer jornalista pode colocar isso numa petição, pode colocar isso numa matéria. Dentro de quê? Dentro do que o cidadão já foi no passado. E é assim que se julga, que se faz a matéria. Me diz com quem tu anda, eu te direi quem tu és. Isto está no artigo 59 do Código Penal. Tá bom? A dosimetria da pena é em cima do âmbito social em que vive o cidadão. Então eu posso julgar o Alexandre de Moraes porque ele tem a ramificação dentro do PMDB, porque ele veio do Temer, porque ele veio defender diversos membros do PCC, enfim, pode haver sim. Pode haver sim. E dentro das minhas prerrogativas de jornalista, artigo 220, parágrafo 1º da Constituição Federal. Tá certo? Então eu posso fazer esses comentários. Tá bom? Agora, no caso do Roberto Jefferson, houve uma ameaça, denunciado pela Polícia Federal. Houve uma ameaça, mas até o promotor de justiça, para você entender, que é o Procurador-Geral da República, o promotor de justiça que fica lá, para vocês entenderem, mas é um Procurador-Geral, para você entender, é promotor de justiça. Ele pediu que o Roberto Jefferson não fosse preso. Por quê? Porque é a livre expressão do seu pensamento. É o artigo 5º da Constituição Federal. Tá? Se ele ali fosse culpado de alguma coisa, ele tem ali uma prestação de serviço à comunidade, porque até os 4 anos de idade, aos 4 anos de pena, ele tem ali uma retratação ao próprio Alexandre de Moraes, ao próprio STF, tá certo? Dentro dessa dosimetria penal, não cabe aqui a prisão preventiva. Atentado violento ao pudor, atentado. Gente, eu vou para 52 anos. Eu sei muito bem, e eu tenho um porte de arma, eu sei muito bem que eu não posso pegar uma arma e ameaçar o Supremo, ameaçar um juiz, ameaçar um promotor, ameaçar quem quer que seja, até um mendigo na rua, eu não posso ameaçar porque é crime. Isso é crime. Então eu não posso ameaçar, correto? Muito menos instigar a violência a alguém pegar uma arma, tal. Agora eu posso, dentro de forma didática, dentro de forma jornalística,
dizer, vai na Polícia Federal, tira um porte de arma, compra uma arma, defenda seu patrimônio dentro da sua residência, dentro do seu estabelecimento, porque isso está na Constituição Federal, porque isso está no Código Civil, porque isso está no Código Penal, legítima defesa do seu, da sua família, do seu trabalho, sabe, da sua residência, enfim, tal, e da sua vida também. Você pode se proteger, você pode usar arma para se proteger. Com um porte federal da Polícia Federal, você vai pagar, você vai enfrentar o julgamento de um psicólogo, você vai enfrentar, ter todas as suas certidões negativas, você vai na Polícia Federal, retira o seu porte de arma e pronto, acabou. Aí você pode se defender totalmente de qualquer inimigo que possa invadir sua casa, sua residência, enfim. Este é o problema. Agora, o que não pode é você pegar uma arma e ir para a rua e atirar em autoridades. Isso aí não pode, é crime. E você pode pegar até 30 anos de cadeia. Tá certo? Caluniar, injúria, difamação, se for palavras de baixo calão, tal se o Roberto Jefferson fez, ele pode muito bem se retratar publicamente no mesmo local onde ele fez a suposto crime, tá? Agora, vamos aqui falar de prerrogativas. O que nós vamos falar aqui é de prerrogativas. Nós temos um deputado federal preso, nós temos um presidente de partido, advogado preso, e até agora o OAB não falou nada, e nós temos 3 jornalistas presos. Então, o que é que está acontecendo no Brasil? Você não pode se expressar mais, você não pode falar mais nada, porque alguma autoridade vai fundamentar em qualquer coisa, e eu tenho formação em direito, eu sei que qualquer papel aceita qualquer fundamentação, é só você saber escrever, saber fazer o entrosamento, fundamentar, pegar o artigo da lei, juntar com o da Constituição Federal, juntar com um outro preceito, e aí você fazer ali, mandar prender alguém, tá certo? Então isso não pode acontecer e você tem que acordar. Você tem que acordar. Você tem que acordar porque o Brasil está no limite de uma guerra civil. E quem está fomentando essa guerra civil é o Supremo, são os juízes, são os promotores e a própria Polícia Federal. Tá certo? Por quê, gente? Porque não se pode falar mais nada? Não se pode falar mais nada? A Marinha colocou uns tanques em desfile em Brasília, uns tanques, né? Em Brasília, todo mundo foi contra. Ao invés, diferentemente dos Estados Unidos, que isso acontece, diferentemente da França, que isso acontece, da Coreia, principalmente, que isso acontece, da China, que isso acontece, onde eles passam com mísseis, jatos e tudo mais em desfiles, e a população vangloria. Diferentemente disto, no Brasil é proibido, porque diz que o presidente Bolsonaro vai dar um golpe de Estado. Mas quem está dando um golpe de Estado? Não é o Judiciário, não é o Supremo que está dando um golpe de Estado? Porque o Supremo estava acostumado, o Supremo estava acostumado a comandar o Brasil através de decisões. Isso está errado, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, atendendo muitas vezes a oposição do Legislativo para atacar o governo né, tanto estadual quanto federal. Meus amigos, vamos pensar direitinho, você corre sério perigo. Você está correndo sério perigo porque você não pode expressar mais seu pensamento. A não ser que você fique no oculto. A não ser que você fique no oculto e faça como existia na década de 60, de 50, de 70, onde tinha ditadura real. Aí aparecia ali uns panfletos de madrugada pregados nas ruas, né? Abaixo a ditadura, tal, general. Muitos jornalistas foram presos, muitos mortos, né? Muitos torturados, tá certo? Só que hoje no Brasil, ao invés do militarismo fazer isso, quem está fazendo é o Supremo. Quem está fazendo é o Supremo. E preste atenção às prerrogativas que se tem um presidente de partido, que é advogado, a prerrogativa de um jornalista, com base no artigo 220, parágrafo 1º da Constituição Federal, e também um deputado federal, a prerrogativa de um deputado federal preso, por querer fechar o Supremo. Gente, a gente sabe que é inócuo, a gente sabe que é ilações. Ninguém pode fechar um poder constituído. Ninguém pode fechar um Supremo, ninguém pode fechar
um executivo, ninguém pode fechar o legislativo, porque está lá na Constituição, tá certo? Porque está lá em várias constituições mundo afora. E a nossa Constituição foi imitando a Constituição da França e da Inglaterra, que também a dos Estados Unidos imitou a da Inglaterra. Então a gente não pode nunca achar que vai fechar o Supremo, porque isso não acontece, isso não pode. Então fica o quê? A ser bravata. O cara fala ali um monte de asneira, vou fechar isso, vou fechar aquilo. Gente, é só rir, porque ele sabe que ele não vai poder fechar. É só rir, sabe? Ele não vai conseguir fechar o Supremo. Agora, prendeu, está preso. E a pena, no máximo, que ele é réu primário, no máximo vai ser 1 ano de prestação de serviço à comunidade, que ele tira em 6 meses, trabalhando no sábado e domingo. Tá certo? Mas, por forma ditatorial formar, querer a força, mostrar poder à força, o Alexandre de Moraes está mandando prender todo mundo. Tá bom? Não se espantem se o jornal Guaporé, que é o jornal mais influente hoje do estado de Rondônia, por ser o mais antigo, né? Por estar há 30 anos aí com internet e tal. Não se assuste se tiver aí um mandado de prisão para o dono do jornal Guaporé, se tiver um mandado de prisão aí para fecha o jornal Guaporé e tudo tal, porque tá vendo qualquer coisa. Tá vendo qualquer coisa. Só que aí, meu amigo, não vai calar a boca, que aí eu faço parte dos Repórteres Sem Fronteira, vai ter sempre mais um, mais outro, o jornalista, e tem milhões de jornalistas que vão abrir o bico, o berro aí pro Brasil, pro mundo todo, tá certo? Você não consegue matar um jornalista só. Eu não tô falando de Rondônia, que a maioria dos jornalistas de Rondônia são tudo frouxo, são tudo comissionado aí dos 3 poderes, são comissionados nas autarquias, alguns estão passando fome porque não tem audiência, um sitezinho de fundo de quintal, alguns políticos que pagam, são tudo frouxo. Jornalistas de Rondônia são tudo frouxo. Agora, vamos falar de jornalista ligado, jornalista de guerra, como eu faço parte, que estou ligado ao Repórter Sem Fronteira. Aí é diferente, meu irmão. Aí nós vamos para cima. Aí nós vamos para cima porque a coisa é bem diferenciada, tá certo? Então eu quero que vocês entendam isso. Eu quero que vocês entendam isso. Por isso que essa parte aqui está de luz e essa parte esquerda está negra. Que é para o yin e o on. Para você analisar. Para você analisar e pensar direitinho o que você pode fazer na sua vida. Tá bom? Meus amigos, é direito democrático de um país a pessoa poder se manifestar. É o direito inerente a qualquer cidadão. Eu posso criticar um juiz. Olha, presta atenção. Eu critiquei o juiz Raduan Miguel, desembargador Raduan Miguel, várias vezes em Rondônia. Nem direito de resposta ele pediu, sabe? Nem direito de resposta ele pediu. Eu já critiquei vários juízes em Rondônia, inclusive uns foram meus professores na faculdade de Direito. Eles nem pediram direito de resposta, porque são de uma geração, esses juízes, vieram da década de 80, da década de 70, da década de 80, de 90. Então, quando eles vieram, esses juízes vieram então 30 anos, 25 para 30 anos de juiz, de magistratura, eles sabem o que eles passaram na verdadeira ditadura. Da década de 70, de 80, eles passaram por isso, até fazer a Constituição Federal de 1988. Então, um juiz que quando pega assim uma matéria jornalística, ele vai dizer: não, tudo bem, deixa se expressar, deixa falar, tal. Agora, meu amigo, se você tem interesses políticos, querer mostrar poder em cima de decisão de juiz, porque você está atrelado a um partido político e não gosta de outro, você manda prender, tudo isso, aí já é perigoso. Já é perigoso porque a população está no limite e a população pode se rebelar. Aí sim, vão pegar enxada, vão pegar facão, vão pegar algum instrumento cortante e vão para a rua, vão pegar arma e tudo e vão para a rua. Por quê? Primeiro estão passando fome. São 15 milhões de desempregados, todo mundo passando fome. Que essa pandemia morreram um monte de gente, tá certo? Morreram um monte de gente. Então, a pessoa já está estressado, preso dentro de casa sem poder sair com essa pandemia. Lojas fechadas, perdeu parente, perdeu mulher, perdeu filho, perdeu pai, perdeu mãe.
Tá num limite estressante isso aí. Aí você chega numa confusão que está essa, numa pressão que está o país, e você chega e vê uma pressão dessa, você estoura. Você estoura. Você estoura e manda todo mundo para o inferno e seja o que Deus quiser, porque a morte é a melhor liberdade que existe. Aí o cara não tem nada a perder, meu amigo, mas já perdeu tudo nessa pandemia, perde agora o direito de falar, de se expressar. Então, PQP. Meus amigos, eu sou Miguel Monte, eu sou jornalista, eu sou escritor com 19 livros publicados no Brasil, sou jornalista há 30 anos e sou presidente do jornal O Guaporé, o jornal mais antigo do estado de Rondônia, com 77 anos. Desde 1994 na minha mão, comprei de 2 cidadãozinhos liso lá da editora Campestre, que passaram os nomes deles, a empresa, eu comprei a marca, tal, enfim, há quase 28 anos na minha mão, o jornal Guaporé, dos seus 77, e estamos aqui à inteira disposição de vocês, tá? Estou aqui à inteira disposição de vocês para trabalhar, para fazer o melhor, para discutir, para guerrear, para fazer tudo de bom que você possa imaginar, tá bom? Hoje é sábado, hoje é 12 de agosto do ano de 2021. Eu sou também pré-candidato ao Senado no ano que vem. Não que eu queira aqui atrelar esse meu discurso que eu sou pré-candidato ao Senado. Não quero isso, tá? Eu estou falando aqui como jornalista, estou falando como dono de jornal, estou defendendo a população no seu mais forte poder, que é o poder de se expressar, tá bom? Então, o que é que eu posso falar para vocês hoje, um sábado, 12 de agosto do ano de 2021? Fiquem numa energia de luz, de vida e de amor. E eu desejo para vocês saudações martinistas, saudações Elos Corre, saudações Ramatiz, saudações da Tátira. Que você fique numa energia muito poderosa, muito forte, tá? Para segunda-feira a gente ir bonitinho, conseguir se expressar do jeito que Deus quer, tá bom? Um abraço.